Gênesis 32, versos de 22 a 32. Diz assim a palavra do Senhor: E levantou-se aquela mesma noite e tomou as 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até a alva. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e a deslocou, a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. E então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome? E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele local Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos nesse momento sabedoria, a tua orientação, para que à luz da tua palavra possamos entender as verdades dessa passagem para a nossa vida. Ajuda-nos a fazer a tua vontade e não a nossa. Perdoa o nosso pecado. Em nome de Jesus Cristo que eu oro agradecido. Amém. O grande desafio da vida. Versículos 23 e 24. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até a alva da noite. Vale para todos nós, irmãos. Vale para o salvo, vale para o incrédulo. Nós temos grandes desafios em nossas vidas. Lutas e lutas diárias nós temos em nossas vidas. Jacó aqui, a essa altura, já conhecia o Deus de Isaque e o Deus de Abraão. Para nós continuarmos vivendo firmes nos caminhos do Senhor, nós precisamos ter uma comunhão íntima com Deus. Seja os nossos casamentos, empregos, estudos, nós nesses aspectos teremos desafios a enfrentar na nossa vida. E só com a presença de Deus é possível enfrentar e superar esses desafios. Quando eu me consagro a Deus, seja porque uma mensagem foi pregada, tocou meu coração, eu me consagro, faço uma oração de consagração a Deus, ou estou lendo a palavra de Deus na minha leitura diária, no meu devocional, e eu sinto o Espírito Santo tocar no meu coração e faço uma consagração. A partir desse momento vai iniciar uma guerra, uma luta na minha vida para que essa decisão que eu fiz, ela possa se cumprir. Nós devemos ser a luz nesse mundo, o sal nessa terra. E para isso vamos enfrentar o inimigo, vamos enfrentar a nossa carne, vamos enfrentar esse mundo lutando contra nós. São desafios diários para nós permanecermos fiéis nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade de Deus diariamente. É uma escolha que nós devemos fazer, irmãos. A vontade de Deus. E isso é um desafio. Por quê? Porque tudo que vai ser feito por nós tem que ser feito para a glória de Deus. E isso é um desafio para nós. Se o incrédulo está nos ouvindo, ou ouvirá pela rede social, ou tu estás presente aqui nessa noite, foi um desafio, se está sem Jesus Cristo, chegar aqui para ouvir a palavra de Deus. Então tu não pode sair daqui indiferente. Tu precisa tomar uma decisão para a tua vida. Porque a palavra de Deus pregada, escutada, ela precisa tocar no teu coração. Não pode voltar vazia. Ou tu aceita ou tu nega a palavra de Deus. E isso é um desafio que tu tem que tomar hoje para a tua vida, porque vai significar a tua eternidade. Então, dia a dia nós temos que tomar decisões diferentes em áreas diferentes. E nós vemos versículos 6, 7
e 11. E os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te com 400 homens. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo que estava com ele, e as ovelhas e as vacas e os camelos em 2 bandos. Versículo 11: livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, porventura não venha ele e me fira a mãe e também os filhos. Então, o desafio na vida de Jacó, e vai valer para as nossas vidas, dando um contexto, o que está acontecendo aqui? Jacó, ele fora sutil, ele havia enganado e tomado a primogenitura de seu irmão Esaú. Ele fez com que o irmão desse o direito de primogenitura por um prato de guisado, de lentilhas. Ele enganou o seu irmão, porque seu irmão chegou cansado e disse que estava morto de fome, e ele disse: me dá a tua primogenitura e eu te dou comida. E ele deu. Ele vendeu o direito de primogenitura. Isso está lá em Gênesis 25, 28 a 34. Lembra que ambos eram gêmeos, mas como Esaú nasceu antes, saiu do ventre da mãe antes, ele tinha o direito da bênção do pai, da primogenitura. E ele foi enganado então por Jacó. Por isso o medo de Jacó agora em relação a Esaú. Jacó também, com a ajuda da sua mãe, enganou a seu pai quando tomou a bênção que era devida a Esaú por ser o filho mais velho. E lá naquele momento, isso está lá em Gênesis 27, de 1 a 46, versículo 41. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção que havia sido tomada dele. E ele disse que o pai o havia abençoado. E ele disse no seu coração: chegar-se-á o dia do luto, ou seja, da morte do meu pai, e eu vou matar o meu irmão, eu vou vingar esse engano que meu irmão fez para comigo. Por isso que nós lemos aqui em Gênesis 32 o medo de Jacó em relação a Esaú. Porque havia sido jurado de morte pelo irmão, pelo engano duplo que ele havia feito ao seu irmão Esaú. Então, Jacó, em razão do ódio de Esaú, ele fica com medo de seu irmão. Ele havia sido mandado para Padã-Arã. O pai dele, quando soube que Esaú queria matar a Jacó, ele disse: vai para a terra da parentela da tua mãe, vai lá e casa com uma mulher, não fica mais aqui. E Jacó foi para lá, e lá ele ficou 20 anos. Lá ele conheceu as filhas de Labão, as 2 filhas, Lia e Rebeca, e ele agora, depois de 20 anos, retorna com Lia e Rebeca, passando o val aqui que nós vimos, lemos, né? Mais seus 11 filhos e mais as suas 2 servas. Ele volta depois de 20 anos e agora ele se encontra com seu irmão, porque seu irmão mandou mensageiros dizendo: eu vou me encontrar contigo. E ele temeu esse momento. Leia lá depois Gênesis 29 e 31, que conta toda a história, tanto de Jacó como de Esaú. Então, no retorno, Jacó ia se deparar com uma situação difícil para a vida dele. Uma situação difícil que muitas vezes, quando nós nos deparamos, irmãos, assim como Jacó não queria se deparar, nós não queremos. Nós não queremos enfrentar o problema de frente. Porque muitas vezes nós criamos o problema para nós. E aí, quando nós temos que responder em relação a esse problema, nós nos intimidamos ou não queremos enfrentar o problema de frente. Então Jacó tinha que enfrentar aquilo que muitos anos atrás ele havia semeado. Ele teria que colher agora enfrentando o seu irmão. Isso acontece conosco quando vem uma doença, isso acontece com problemas financeiros, isso acontece no relacionamento nos nossos casamentos, no relacionamento com os irmãos na igreja, e nós não queremos enfrentar os problemas. É um desafio para a nossa vida, mas nós precisamos encarar. E nós vamos ver que Jacó encarou posteriormente esse tempo difícil. E muitas vezes, irmãos, os nossos pecados nos levam a situações difíceis para as nossas vidas. E nós, ao invés de confessarmos os nossos pecados, de abandonarmos o nosso pecado,
nós não queremos enfrentar. Nós preferimos ficar acariciando o pecado ao invés de abandonar o pecado, confessando e voltando à comunhão com Deus. Isso também é um desafio para as nossas vidas. Versículo 11. Senhor, livra-me da mão de meu irmão, eu temo. E ele esqueceu aqui que o Senhor tinha dito para ele voltar para a terra do pai dele. E ele estava temendo. Por quê? Porque ele não estava esperando em Deus a vontade de Deus. Ele estava mais preocupado com a jura de morte de seu irmão do que em fazer a vontade de Deus que tinha sido dita. Volta para a tua terra, lá onde está teu pai, e enfrenta toda a situação. Então, com certeza, Esaú não gostaria de ter enfrentado essa situação, mas Deus permitiu. Por quê? Porque o Deus é um Deus justo e Deus restabeleceu a comunhão. Gênesis 27, 41. Disse no seu coração: quando passar o luto do meu pai, eu vou matar o meu irmão. Estava com muito medo em razão dessa promessa feita por seu irmão. Mas ele retornou. Ele retornou, e por quê? Porque era um grande desafio para a vida dele e ele precisava enfrentar. O nosso Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus 6,34: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então não tema. Enfrente as circunstâncias à medida que elas forem acontecendo. Os desafios na tua vida. Por quê? Porque Deus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós vamos ver aqui então, irmãos, nesse texto, em razão ao grande desafio da vida de Jacó, verdades que nós vamos aplicar para as nossas vidas. Seja a pessoa salva em Cristo Jesus, seja a pessoa que ainda não tem Jesus Cristo como Salvador. Então, os desafios da vida. Primeiro, requer ter um encontro secreto com Deus. Versículo 24 do nosso texto. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subiu. É importante ter um tempo só diante dos grandes desafios. Jacó orientou a sua família para passarem o rio com ele. Jaboque significa local raso, onde era possível atravessar sem maiores dificuldades. Jaboque é um afluente do rio Jordão, a 100 em torno de 100 quilômetros de extensão. E ele passou aquele rio e ficou só. Ele precisava ficar só para que Deus pudesse falar ao coração dele. Então, irmãos, no nosso dia a dia, na nossa correria do nosso dia a dia, nós precisamos separar um tempo para ficar a sós, para termos esse encontro com Deus, diante das circunstâncias adversas que nós enfrentamos, porque é em Deus que nós vamos ter a orientação necessária para as decisões importantes na nossa vida. Precisa ficar a só. É diferente do que estar em comunhão com os irmãos na igreja, é diferente do que estar em comunhão com a família. Ficar a só. Eu e Deus. Por quê? Porque ali nós nos deparamos com a presença de Deus e nós derramamos o nosso coração diante de Deus, nós deixamos toda a nossa força física para resolver as situações e buscamos a orientação espiritual de Deus para tomarmos decisões que tragam glória ao nosso Deus. Então, quando nós estamos a sós, é porque nós esgotamos os recursos humanos para enfrentar aquela situação e mostramos a Deus: ó Senhor, eu preciso de Ti. Buscamos intimamente ao Senhor. Gênesis 28, de 10 a 22, 20 anos antes de chegar a Padã Arã, Jacó havia se encontrado com o Senhor lá em Betel. Ele já tinha tido um encontro com Deus. E agora aqui no capítulo 32, versículos 28, então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Versículo 30, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face. Então ele se encontrou uma segunda vez
com Deus. Uma antes de ir para a jornada e agora voltando da jornada que Deus tinha abençoado a Jacó. Ele teve esse encontro com Deus. Por quê? Porque a vida cristã, irmãos, dia a dia nós precisamos ter um encontro com Deus, através da palavra do Senhor, tendo a orientação para vivermos de forma a agradar a Deus, de forma a nos entregarmos totalmente nas mãos do Senhor. E isso precisa ser diariamente, nos entregar nas mãos do Senhor. A salvação ela é individual, mas quando a pregação é feita, ela precisa transformar corações daqueles que não têm Jesus Cristo como Salvador. E o crente, a palavra precisa tocar no meu coração para me dar a força necessária para buscar Deus mais dia a dia, depender dele dia a dia, visando o quê? Uma consagração diária, para que eu possa glorificar a Deus. Através dessa orientação, eu vou saber aquilo que agrada ao Senhor e vou abandonar. E aquilo que realmente não agrada ao Senhor, perdão, e vou abandonar. E o que agrada eu vou passar a praticar na minha vida. E aquele que não tenha Jesus Cristo como Salvador, o mundo não pode te mostrar a verdade que é o caminho de servir a Jesus Cristo. Só a palavra de Deus é capaz de transformar a tua mente e teu coração para que tu possa entender os propósitos de Deus para a tua vida. Então, se tu chegou aqui sem Jesus Cristo hoje, precisa pensar na tua condição diante de Deus. Só tu e Deus precisam ter esse encontro, precisam ter essa intimidade. Nós podemos orientar, nós podemos te ajudar, mas é uma decisão que só tu pode fazer no teu coração, não por força, mas pelo Espírito de Deus que precisa trabalhar no teu coração para que tu possa receber a salvação. E isso é uma decisão que precisa ser feita hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. E aí não tem uma segunda oportunidade. Muitas igrejas não crescem, por quê? Porque as pessoas estão despreocupadas em ter esse encontro a sós com Deus. Talvez venham só para os cultos aonde estejam em comunhão com todos os irmãos, mas não vêm preparados de casa para chegar aqui e fazer uma adoração verdadeira, porque não tem o seu tempo a sós com Deus. Nós precisamos ser úteis, irmãos, na obra do Senhor. E para isso nós precisamos passar por esse tempo a sós com Deus, em razão das dificuldades, das lutas que nós vamos ter. Então, o princípio na vida de Jacó foi a solidão, porque ali ele lutou com o Senhor e ele recebeu a orientação do Senhor para a sua vida. Nosso Senhor Jesus Cristo também, ele foi um homem solitário. Lá em Lucas 6, 12 e 13, e aconteceu naqueles dias, subiu ao monte para orar, falando de Jesus Cristo, e passou a noite em oração. E quando já era dia, chamou os seus discípulos e escolheu 12, a quem também deu o nome de apóstolos. Então Jesus Cristo passou a sós com Deus. Jacó passou a sós com Deus. Qual é o significado para a nossa vida? Pelas decisões importantes. Por que Jesus Cristo subiu ao monte e passou a sós com Deus? Porque ele tinha a missão de escolher os 12 apóstolos que pregariam a palavra de Deus, que pregariam o evangelho. Vida, morte, sepultamento, ressurreição de Jesus Cristo. Então ele orou, ele pediu orientação de Deus para a escolha desses homens que pregariam a palavra de Deus. A decisão importante. Então nós temos o exemplo de Jacó, temos o exemplo de Jesus Cristo, para que as nossas tomadas de decisões nesses momentos de grande dificuldade e angústia possam fazer a vontade de Deus e não a nossa. E para isso precisa estar a sós com Deus. Então é um desafio para as nossas vidas. O Senhor deu o seu sangue pelos nossos pecados. E Ele quer que nós preguemos o Evangelho. E isso é um desafio para as nossas vidas. Nós temos estado a sós com Deus para ter a orientação necessária, para dar testemunho, para levar a mensagem da salvação. Ele nos escolheu nos dias de hoje para que nós possamos propagar a palavra de Deus. E para isso nós precisamos expandir o Evangelho, ter esse tempo a sós com o Senhor. Nós precisamos dedicar então esse tempo, irmãos,
das nossas vidas, em meio à tribulação, em meio ao trabalho, em meio às nossas responsabilidades. Jacó ficou a sós com Deus e nós precisamos também, assim como o Senhor Jesus Cristo ficou a sós com Deus. A pessoa que ainda não tem Jesus Cristo como Salvador precisa decidir, tu e Deus, a tua situação espiritual. É uma decisão individual. Então, um grande desafio, é um conflito, assim como aqui no capítulo 32 foi um conflito para Jacó. Homens são o alicerce da sua família. E se nós não dedicamos um tempo a sós com Deus, nós não poderemos ser um exemplo às nossas famílias. Nós não poderemos ser um exemplo de instrução de como eles também, nossos filhos, mulheres, devem servir ao Senhor, porque eles estão olhando para a nossa vida, vendo o que nós temos feito. Se nós não abrimos a palavra de Deus, o meu filho e a minha filha não vê eu abrir a palavra de Deus, como que ele vai se inspirar para abrir a palavra de Deus e depender de Deus, tomar decisões na sua vida? É um desafio para nossas vidas. Meu tempo a sós com Deus, hino 310 do Voz de Melodia, nós devemos cultivar, nós devemos prevar por esse tempo, para que possamos enfrentar as decisões, as dificuldades, fazendo a vontade de Deus e não a nossa vontade. Porque todas as decisões vão impactar sobre a nossa vida individualmente, sobre a nossa família e também sobre a nossa igreja, quando nós tomamos decisões que são fora da vontade de Deus. E o tempo a sós com Deus nos dá essa orientação. Então, esse encontro secreto com Deus é um requisito para o grande desafio da vida. Em segundo lugar, outro requisito requer uma mudança de caráter. Versículo 27 e 28. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Qual o teu nome? Jacó. Ele esteve lutando com Deus, ele lutou com o anjo, ele lutou com o homem, ele lutou com Deus. Foi aquela noite inteira. O anjo, o homem e Deus. E Jacó. Em luta. E ele pergunta, qual é o teu nome? Qual o motivo? Será que Deus não sabia o nome de Jacó para perguntar o nome de Jacó? Claro que sabia, irmãos. Mas Deus, Ele busca, através dos nossos lábios, a confissão daquilo que nós somos ou daquilo que nós fazemos. Ele é um Deus onisciente, onipresente. Ele sabe todas as coisas, mas Ele, nessa intimidade a sós conosco, Ele busca da nossa boca, do nosso coração, a declaração de quem nós somos verdadeiramente. Eu sou Jacó. Eu sou enganador, eu sou suplantador, eu traí meu irmão, traí a confiança do meu pai. Eu sou Jacó. Eu não sou digno de confiança. Deus conhecia tudo, mas ele buscou de Jacó a declaração de quem Jacó verdadeiramente era. E ele disse, eu sou esse enganador. Eu sou esse enganador. O Senhor, irmãos, Ele busca dia a dia na comunhão conosco, saber qual é a nossa intenção, qual é o nosso pensamento em relação a servir o Senhor, em relação a fazer a vontade de Deus. E nós vamos ver que o próprio Esaú responde quem era Jacó. Gênesis 27, 36 e 37. Então disse, aqui falando Esaú, não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis agora me tomou minha bênção. E disse, não reservaste, pois, para mim, falando aqui para o pai, bênção alguma? Então respondeu Isaque e disse a Esaú, eis que eu tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e trigo e mosto o tenho fortalecido. Que farei, pois, agora a ti, meu filho?
Por isso que Jacó tinha medo de encontrar Esaú, porque Esaú havia perdido a bênção maior de seu pai. Eu sou um enganador, eu sou um suplantador, eu não sou digno de confiança. Esse era o medo de Jacó de se encontrar com seu irmão. E Deus pergunta a ele: quem tu és? Eu sou esse, Senhor. Eu sou esse que fiz todo esse mal. Qual o teu nome? Deus, então, queria que Jacó dissesse: o meu caráter, Senhor, é esse. É assim que eu tenho vivido. E muitas vezes nós, irmãos, como crentes salvos em Cristo Jesus, somos enganadores, somos suplantadores, vivemos de forma a não glorificar a Deus. E não confessamos a Deus quando Deus nos pergunta: quem tu és? Eu continuo vivendo de forma a enganar, continuo sendo um crente só de igreja, mas quando saio daqui, faço tudo contrário à palavra de Deus. Não tenho uma vida digna nos meus negócios, no meu relacionamento com a minha família, em todas as minhas atividades. Talvez na escola faço cola, suplantando as pessoas, enganando as pessoas. Eu me chamo Jacó. O engano está na minha vida. Eu vivo assim mesmo. Eu sou de um jeito lá, diante dos meus irmãos em Cristo, e aqui, no meu dia a dia, eu sou diferente. Por isso que nós precisamos ter esse encontro a sós com Deus, para que Deus transforme tudo isso de ruim que há no meu caráter, no meu pensamento, no meu sentimento, em relação ao próximo, em relação às pessoas, para que eu possa viver de forma digna. Enfrentar os desafios de frente, não importa o que aconteça, lembrando que eu sou o sal na terra e a luz nesse mundo. Era Deus lutando com Jacó e não Jacó lutando com Deus, porque Deus queria verdadeiramente ouvir da boca desse homem, porque Deus disse que seria uma grande nação, quem? Jacó, lá de Abraão, Isaque e Jacó. Então Deus precisava ouvir dele isso, para transformar verdadeiramente esse homem, para usar esse homem para a glória dele. E assim conosco, irmãos, salvos em Cristo Jesus. Deus quer nos usar para a sua glória, mas para isso nós temos que ser o Davi verdadeiramente em todos os lugares, e não só aqui na igreja. E se tu não tem Jesus Cristo como Salvador, é um Jacó enganador, porque ouve a palavra de Deus e não decide em aceitar Jesus Cristo como Salvador. A graça de Deus dada através de Jesus Cristo. Deixe de lutar, seja qual for a decisão que tu precise fazer essa noite, ao concluirmos essa mensagem, ou se Deus já está tocando no teu coração, faça a decisão que agrade a Deus. Muitos passam muito tempo dentro da igreja, participam das atividades, mas são Jacó a vida toda. Enganando, sendo falso, sendo mentiroso. Deus não deseja relacionar-se conosco dessa forma, irmãos. Nós precisamos ter uma conduta, um caráter digno de um homem transformado. Para o salvo, precisa consagração. Para o incrédulo, precisa salvação. Quem tu és? Jacó? Ou como nós vamos ver Israel, um homem transformado? Deus aguarda que nós confessemos qual é o meu verdadeiro nome, qual é o meu verdadeiro caráter. Então, aqui vai cair a carranca de Jacó e Deus vai transformar verdadeiramente a vida desse homem. Por quê? Porque para nós assumirmos responsabilidades no reino de Deus, para a glória de Deus, no testemunho, nós precisamos ser o único aonde Deus nos coloca. E esses desafios, essas dificuldades, não vão importar, porque nós estamos com aquele que é maior. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele vai nos dar a orientação para as nossas decisões. O porco, por mais que tu lave ele, perfume ele, coloque ele sentado. Já viu porco dentro de casa, né? Eu já vi hoje porco sendo criado até como um cachorrinho. Mas por mais que tu lave e faça tudo isso, bote um fitinho, um topzinho, bote sapatinho nele, quando menos tu se descuidar, ele vai voltar para a lama. Por quê? É da formação, é o instinto dele. Ele é formado para isso, a natureza dele é essa.
as pessoas não se firmam no Senhor, não se firmam numa igreja fundamentada na palavra de Deus. Por quê? Porque elas têm um caráter que não agrada a Deus. Vêm à igreja, mas são Jacó. Então, admita qual é a tua condição para que Deus possa trabalhar no teu coração pelo Espírito de Deus e transformar o teu caráter. Então, requer mudança de caráter. E só Jesus Cristo, só Ele pode transformar. É a mesma coisa, se eu fizer uma pizza e colocar numa pedra no meio de um campo, e levar lá uma carniça e colocar lá uma carniça no meio do campo, qual delas o urubu vai comer? A pizza gostosa ou a carniça? Vai comer a carniça, porque é natural do urubu comer carniça. Então, aquele que não tem Jesus Cristo como Salvador, não pode agradar a Deus com um tipo de vida que vive hoje. Precisa uma transformação. E o crente que está em pecado e não quer abandonar o pecado, tome cuidado. Tome cuidado que Deus vai julgar a tua condição se tu não restabelecer a comunhão com Deus. Deus aqui deu oportunidade a Jacó. Precisou essa luta, mas ele entendeu o propósito de Deus para a vida dele. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Bem que clamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Oséias 11, 7. Versículos 27 e 28 do nosso texto. Qual é o teu nome? Jacó. Mas Deus disse, não vai mais se chamar Jacó. Porque quando Jacó admitiu que ele era Jacó, Deus transformou o nome dele para Israel. Israel, no hebraico, lutar. Então, depois dessa luta, ele teve transformada a sua vida. Passou a priorizar servir verdadeiramente a Deus. Ele perdeu a batalha, ficou com um problema manquejando na coxa, mas ele ganhou vida, ele ganhou salvação. Deus recebeu ele como um verdadeiro filho para fazer a sua vontade. Passou a ser revestido do poder de Deus para fazer a vontade de Deus e não mais viver como um Jacó. Passou a ser Israel, passou a ser a nação escolhida de Deus verdadeiramente e servir a Deus para esse fim. E assim é em Cristo Jesus. Se tu não tens Jesus Cristo como Salvador, Deus quer transformar o teu nome. Somente através de Jesus Cristo pode transformar o nome de um pecador condenado para um pecador arrependido pelo sangue de Jesus Cristo e ter vida eterna. A vida passa tão depressa. Nós precisamos decidir de forma a agradar a Deus. O homem que era enganador, mentiroso, falso, agora com um caráter transformado, Israel, porque lutou com Deus e entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Quer ver como ele entendeu quem era Deus? Ele havia enganado seu irmão 2 vezes. Depois de ter os seus filhos, quando seus filhos eram grandes, os filhos venderam a José para o Egito, e Egito foi governador do Egito. E ele soube que, pela fome que existia, mandou os filhos para o Egito comprar mantimentos, porque havia trigo no Egito. E ele manda seus filhos, Jacó manda seus filhos para comprar o trigo e dá dinheiro. Eles chegam lá, não reconhecem a José, compram o trigo e José manda-os de volta e devolve o dinheiro do pagamento do trigo nos sacos de cada um. E eles voltam para casa e contam para Jacó tudo o que aconteceu e eles vêm e se deparam com aquele dinheiro. E ele disse, não, mas isso não pode ser. E lá, Gênesis 43, 12. Voltem lá para comprar, mas olha o que ele diz. Tomai em vossas mãos dinheiro dobrado, e o dinheiro que tornou na boca dos vossos sacos, tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que houve um erro. Esse dinheiro não é meu, não me pertence, foi um dinheiro que foi pago pelo alimento. Deve ter tido um engano lá. Quando vocês voltar para comprar, meus filhos, agora vocês levem o dobrado, deem o que devolveram e comprem mais. Vida transformada. Pensamento diferente. Podia ter enganado. Não, deixa para mim. Não.
Não, vida transformada. E assim é para nós, irmãos. O salvo em Jesus Cristo tem que ter esse sentimento, esse pensamento de glorificar a Deus com as suas atitudes, com as suas decisões. Israel é um nome dado por Deus. Ele não sabia que o seu filho era governador, que tudo aquilo que tinha lá pertencia a ele, porque José que tinha conquistado, mas ele mandou devolver. Um caráter transformado. Assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, o engano ficou para trás, o Jacó ficou para trás, agora eu sou Israel. Tudo se fez novo. E assim em Jesus Cristo, o pecador tem uma vida transformada. Passa de enganador para um salvo em Cristo Jesus quando professa Jesus Cristo, porque é uma nova criatura. Então o grande desafio da vida requer ter um encontro secreto com Deus em primeiro lugar, onde a solidão com Deus traz a mudança de caráter, de atitudes, como houve em Jacó, porque ele admitiu que era enganador e Deus deu vida para ele. E o último requisito no desafio da vida, rapidamente, requer uma bênção. Versículo 29. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te a saber o teu nome. E ele disse: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Ele foi abençoado. Por quê? Porque a bênção desceu do céu. E ele foi, o que é a nação de Israel. Por mais que o inimigo tente destruir ao longo desses anos, Israel se mantém. Por quê? Porque ele recebeu essa bênção de Deus. E ele pediu e Deus o abençoou. E é Israel até hoje. Então Jesus Cristo também ressuscitou Lázaro. Ele chorou com os judeus. Ele viu o sofrimento de Marta quando Lázaro havia falecido. A tristeza de todos aqueles. Leia lá em João 11. Mas ele diz que ele está conosco todos os dias, em todos os momentos. Porque ele é a ressurreição, ele é a vida. Esse mundo é passageiro, mas Jesus Cristo está conosco em todos os momentos das nossas vidas. Salmo 16, 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Isaías 38, 3. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade com um coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te acrescentarei 15 anos à tua vida. Então, quando nós mostramos um coração quebrantado diante de Deus, como mostrou Ezequias, como mostrou Jacó, Deus vai nos abençoar. Não que Ele vai nos dar vida, mas Ele tem poder quando nós temos uma doença, e Ele tem poder de nos dar vida. Né? A irmã Laureci é um exemplo. Clamou a Deus e Deus deu vida. Por quê? Porque tem um coração pronto a fazer a vontade de Deus. Deus vai abençoar. Nós não buscamos as bênçãos de Deus, nós buscamos o Deus das bênçãos. É diferente. E se Ele quer ao seu tempo, no tempo oportuno, Ele vai nos abençoar. Oséias 12, 4 diz que, como o príncipe, ele lutou. Está falando aqui de Jacó, com um anjo, e prevaleceu. Chorou e suplicou em Betel, e achou ali o conforto. Então, Deus falou com ele, e ele foi aprovado diante de Deus, como nós vimos aqui no capítulo 32. Chorou, derramou lágrimas e recebeu a bênção de Deus. Não que ele merecesse, mas Deus viu as intenções do coração desse homem. E ele foi uma grande e é uma grande nação. Versículo 31 do nosso texto. E saiu o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Duas coisas importantes. Nasceu o sol, ou seja, um novo dia, significado de uma nova vida. O crente e o incrédulo precisam desse encontro com Deus.
para ter essa nova vida. Em meio aos problemas e meio às dificuldades, seja nas resoluções do crente e seja para aquele que não tem Jesus Cristo como Salvador, para ter vida eterna através de Jesus Cristo. Uma nova criatura, uma nova vida. Saiu o sol, ou seja, uma nova perspectiva precisa para a tua vida se não crê em Jesus Cristo como Salvador. Uma mudança de caráter, o nascer de novo de um homem. E ele diz que manquejava, porque Deus o havia tocado. Gálatas 6,17, desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo falando isso. Paulo tinha as marcas do sofrimento por pregar o evangelho, porque dia a dia ele tinha um tempo a sós com Deus, ele tinha um encontro com Deus, porque ele fazia a vontade de Deus. 2 Coríntios 4,16, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa e enfraqueça, o interior, contudo, se renova no dia a dia. Então, o nosso transformar precisa ser demonstrado através do nosso viver nesse mundo. Não precisa manquejar, mas precisa mostrar com a tua vida que realmente Jesus Cristo te tocou, te transformou, para que tu possa viver de forma a agradar a Deus. Alma salva, versículo 30. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. A minha alma foi salva. Tu queres um encontro com Deus nessa noite? Queres ter esse encontro? Se tu não tens Jesus Cristo como Salvador, precisa pensar na tua situação espiritual. Se tu morrer hoje, para onde vai a tua alma? Tem certeza que ela vai para junto de Deus? Somente se crê em Jesus Cristo como Salvador. Precisa ter a alma salva. Precisa ter esse encontro só com Deus. É tu e Deus. Nós podemos te ajudar, não podemos te obrigar. Mas nos procure, ou pelas redes sociais, ou pessoalmente depois do culto, e nós, através da palavra de Deus, podemos te mostrar como tu pode ser uma nova criatura, como tu pode receber Jesus Cristo como Salvador. Ter a marca na tua vida, ou seja, tudo que Jesus Cristo sofreu na cruz pelos teus pecados, marcar na tua vida aceitando o sangue de Jesus Cristo, lavando o teu pecado eternamente. Essa é a bênção que Deus quer te dar nessa noite. Não é material, mas é espiritual, porque é para toda a vida. Nos procure que nós vamos te mostrar na palavra de Deus. E aquele que já é salvo em Cristo Jesus, que talvez esteja vivendo momentos dramáticos na tua vida por decisões que talvez tenha tomado de forma errada e que estão impactando e que não na tua vida hoje, que não te dão a tranquilidade de viver para a glória de Deus, ou está desanimado em servir ao Senhor. Se a palavra de Deus falou ao teu coração, faça uma decisão, não de salvação, porque já é salvo, mas de realmente de consagrar a tua vida no altar, no sentido de, Senhor, eu quero ter o tempo a sós contigo diariamente, me dá a força necessária, me dá o entendimento através da tua palavra, me dá a coragem de eu abrir dia a dia a tua palavra, para eu buscar o alimento espiritual, para que eu possa enfrentar os desafios da minha vida, da minha família, no meu trabalho, nos meus problemas, nas minhas dificuldades, no relacionamento com os irmãos em Cristo, que talvez me desanime a servir na igreja local. Tudo isso é necessário, mas precisa passar por uma decisão de consagrar a vida, assim como Jacó consagrou a sua vida. É a oportunidade que a palavra de Deus dá. Reivindique de Deus o apoio necessário pelo Espírito Santo e a sua palavra, para que tu possa viver de forma santa diante de Deus, diante dos irmãos e diante dos homens que olham para a tua vida que ainda não creem em Jesus Cristo como Salvador. Que Deus abençoe a sua palavra